A vida de devoção não é uma forma de enriquecer. Essa é uma verdade importante que Paulo escreve a Timóteo na sua primeira carta e que nós precisamos continuar repetindo, repetindo, para que todos possam entender. Eu e você precisamos, de fato, entender o que isso significa nas nossas vidas, para que possamos ter uma relação saudável com as finanças, com o dinheiro, com as riquezas e entendermos essa perspectiva, essa questão pela perspectiva do Senhor. Hoje e nesses próximos 3 dias, nós estamos terminando a leitura das cartas de Paulo. Vamos ler as 3 cartas pastorais, que são a primeira e a segunda carta de Paulo a Timóteo, e a carta de Paulo a Tito, e vamos terminar com a última carta de Paulo, que é a carta a Filemão. Então, estamos fechando esse bloco das cartas de Paulo. Hoje, a nossa leitura foi da primeira carta a Timóteo. E como eu mencionei, esse é um grupo de cartas, são 3 cartas, as 2 a Timóteo e a carta a Tito, que são chamadas de cartas pastorais, porque são destinadas a pastores, a líderes que estão conduzindo igrejas e que trazem, portanto, muitas orientações de Paulo a esses irmãos sobre o trato com a igreja, sobre a condução do trabalho, questões que eram importantes na vida da igreja, e Paulo então traz essas orientações a Timóteo e a Tito. Hoje, nessa primeira carta, nós vemos algumas informações. Eu vou destacar algumas delas, mas eu vou focar mesmo num dos últimos ensinos dessa carta. Paulo fica bem evidente logo no início da carta que ele está escrevendo a alguém que lhe é muito próximo. Timóteo era considerado por Paulo seu filho na fé, ouviu a mensagem do evangelho por Paulo, através de Paulo, foi discipulado, foi ensinado por Paulo e foi enviado por Paulo para que estivesse ali cuidando da igreja de Éfeso. Então, Paulo escreve essa carta a Timóteo nessa função que agora ele exerce, pastoreando a igreja de Éfeso. Paulo o deixa ali para que ele pudesse ensinar, para que ele pudesse advertir as pessoas de que não ensinassem coisas contrárias à verdade, para que não desperdiçassem o seu tempo com discussões intermináveis sobre mitos e genealogias. Timóteo então fica ali com a função, com a responsabilidade de conduzir aquela igreja no caminho da verdade e alertar sobre alguns falsos mestres e falsos ensinos que vinham surgindo no meio daquela igreja em Éfeso. Paulo então escreve a Timóteo falando sobre essa sua responsabilidade, sobre o fato de que ele precisava lidar e os perigos desses falsos ensinamentos, alerta Paulo para que ele não perca o seu tempo com discussões inúteis, perdendo seu tempo com genealogias, com mitos, que não levariam a nada, que não produziriam nada de real, nada de fato de produtivo, mas que ele focasse as suas forças em viver a sua vida, viver a sua espiritualidade, ser exemplo para essa comunidade, se portar bem diante desses irmãos e conduzi-los através do exemplo. Ele fala sobre essa responsabilidade dele no ensino, a responsabilidade da igreja na intercessão, inclusive pelas autoridades, que o Senhor via isso com bons olhos, que essa igreja deveria se dedicar às orações, inclusive pelos reis, pelas autoridades, pelos governantes, porque afinal de contas há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus, e essa mensagem foi entregue ao mundo, essa mensagem de salvação, e a vontade do Senhor é que todos sejam alcançados por essa mensagem da verdade, por essa mensagem do evangelho. Portanto, eles deveriam orar, deveriam interceder. Ele fala também e trata também sobre como eles deveriam se portar no culto, fala sobre o porte dos homens, né? Eles deveriam orar com mãos santas levantadas, livres de ira e de controvérsias. Então, aos homens ele orienta sobre a postura, que não deveriam se portar de forma irada e nem com controvérsias, com brigas, com desentendimentos. Da mesma forma como orienta as mulheres, que deveriam se portar de forma discreta, cuidando da discrição na sua aparência, usando roupas decentes, roupas apropriadas. Ele trata sobre, no capítulo 3, sobre a questão do bispo, né, do líder, do pastor. E ele diz que aquele que deseja ser bispo deseja uma tarefa honrosa e deveria ser uma pessoa irrepreensível. Então ele fala sobre as características daquele que exerceria o ministério, fala sobre como deveria ser um marido de uma mulher só, deveria ter autocontrole, viver de forma sábia, ter boa reputação, ser hospitaleiro, ser apto para ensinar, não ser dado ao vinho, não ser violento, e vai descrevendo o que é que ele chama sobre, o que é que ele quer dizer quando fala sobre uma vida
irrepreensível. Fala também sobre a postura dos diáconos, aqueles que serviam na igreja também deviam ter uma postura assim, deviam ser gente respeitável, gente íntegra. Fala sobre como deveriam ser as mulheres também nesse contexto, e as mulheres, como essas mulheres deveriam ser mulheres respeitáveis, não deveriam caluniar ninguém, então não deveriam ser mulheres fofoqueiras. Ele fala sobre essa recompensa que esses que serviam, né, os bispos, os diáconos, aqueles que serviam na igreja, como eles seriam recompensados com o respeito dos outros em Cristo e pelo serviço que prestavam a Jesus. Fala sobre como as pessoas deveriam se comportar dentro dessa casa de Deus, entendendo que a igreja do Deus vivo, ela é coluna e alicerce da verdade, portanto deveriam se portar de forma apropriada dentro do ambiente da igreja. No capítulo 4 fala sobre ele traz um alerta sobre os falsos mestres, sobre o risco que esses falsos mestres representavam, porque levavam muitas pessoas a se afastarem do Senhor. No capítulo 5 ele fala sobre os cuidados, sobre as relações interpessoais de Timóteo enquanto pastor com aquela comunidade, como ele deveria tratar as pessoas, os idosos deveria tratar como se fossem seus avós, os mais jovens como seus irmãos, as mulheres solteiras como se fossem suas irmãs, deveria tratar as pessoas com jeito, com tato, com respeito. Fala também sobre como as famílias deveriam se cuidar e como Timóteo, enquanto pastor e a igreja, tinha a responsabilidade de cuidar das viúvas, daquelas que não tivessem ninguém que cuidassem delas, mas que, por outro lado, as famílias, aquelas que tinham família, os filhos, tinham essa responsabilidade, e aos olhos do Senhor, essa responsabilidade é da família, de cuidar dos seus idosos, de cuidar daquelas viúvas. Mas eu quero focar dentro de tantos ensinos, tantas coisas que são importantes, então eu espero que você leia o texto, que você tenha lido o seu texto, se não, faça a sua leitura. Mas ele faz um alerta muito importante, eu acho que é algo muito subvalorizado dentro do ambiente de igreja, especialmente nos nossos dias, que é sobre a questão das riquezas, sobre o lidar com o dinheiro. Paulo escreve o seguinte para Timóteo: quem ensina algo diferente é arrogante e sem entendimento. Aqui ele está falando sobre as pessoas que contrariam os ensinos da verdade, os ensinos que foram estabelecidos já por eles ali naquela vida de igreja. Pessoas assim sempre causam problemas. Têm a mente corrompida e deram as costas à verdade. Para elas, a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer. E aqui a gente começa a ver um alerta importante de Paulo. E ele vai dizer que as pessoas que contrariam a mensagem da verdade, as pessoas que burlam, que mudam essa mensagem da verdade, que tentam guiar as pessoas em outra direção, na verdade elas são causadoras de problemas, elas sempre causam problemas, elas são pessoas que têm a mente corrompida, que deram as costas para a verdade, e elas, para essas pessoas, a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer. Elas só estão nesse jogo de ensino, de influência, de religiosidade, porque querem se beneficiar, porque querem se enriquecer às custas dessa comunidade. Por isso, cuidado com essas pessoas. E aqui eu te deixo esse alerta que Paulo deixou a Timóteo. Líderes, professores, mestres, gente que se porta com essa autoridade de ensino, mas que deturpa a mensagem do Evangelho, que ensina a você aquilo que não está presente nas Escrituras, que tenta desviar a sua atenção do verdadeiro caminho de fé, essas pessoas não se importam com a verdade. Na verdade, elas olham para a fé como uma forma de enriquecerem a si mesmas. Por isso, fique atento, para que você não seja um objeto a ser usado nessa jornada de enriquecimento de alguém que só quer se beneficiar às suas custas. E ele segue dizendo: no entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo e nada levaremos quando deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Paulo fala sobre a questão do contentamento e como é importante nós reavivarmos isso no nosso coração. Ele fala que se por um lado essas pessoas confundem a vida de devoção com uma forma de enriquecer, a forma correta de olhar e entender é que a devoção deve estar acompanhada de
contentamento. O que é o contentamento? É a alegria, a felicidade por aquilo que eu já tenho, com aquilo que eu já sou. Esse contentamento, essa satisfação com o que tenho, é em si mesmo, a soma de devoção e contentamento é em si mesmo uma grande riqueza para as nossas vidas. Porque afinal de contas, nós não trouxemos nada para esse mundo. Não vamos levar nada desse mundo. Por isso, se você tiver o que comer e com o que se vestir, esteja satisfeito. É isso que Paulo nos diz. E como é difícil e como parece estar cada vez mais distante da nossa realidade a ideia do contentamento. Cuidado, porque nesse mundo de consumismo, onde cada vez nós temos mais produtos, mais coisas a desejar, e cada vez as pessoas estão envolvidas e engajadas em te convencer de que você não deve estar feliz com o que você tem, porque a sua felicidade está na próxima compra, nós encontramos uma porção de gente, inclusive dentro das igrejas, que tem muito mais do que precisam, muito mais do que merecem, mas que estão tristes, que não têm alegria, que não são felizes, que não sabem o que é contentamento. Logo, não experimentaram a riqueza da devoção associada ao contentamento. Estão frustradas porque ainda não fizeram a próxima compra. E se esquecem de que vieram para esse mundo sem nada, de que vão sair desse mundo sem nada. Fique feliz com o que você tem. Se você tem o que comer, se você tem o que vestir, esteja feliz, esteja contente. Isso já é dádiva de Deus. E ele segue, mas aqueles que desejam enriquecer, aqueles que não se contentam com o que têm, que estão em busca de enriquecer, e talvez é muito provável que você esteja encaixado aqui, olha o alerta que ele faz. Aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas, e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e à destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé, afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. A cobiça é a raiz de todo mal. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E aqueles que estão em busca da riqueza, que estão em busca do milhão, que estão em busca da independência financeira, lidam e passam por muitas tentações que em muitas vezes os fazem cair. Os fazem se esquecer do Senhor, se esquecer daquilo que é importante. Muitas pessoas se afastaram do caminho da fé, se afastaram da fé, afligiram a si mesmo com muitos sofrimentos por causa do seu desejo de riqueza. Eu conheço uma porção de gente que, por buscar riqueza, perderam coisas preciosíssimas. Gente que perdeu o casamento porque queria correr atrás da riqueza num emprego melhor. Gente que perdeu os filhos porque, ao invés de estimulá-los a se envolverem na igreja, foi botar a menino numa escola para arrancar o sangue, para convencê-lo de que ele precisava estudar, porque só a medicina traria felicidade, o dinheiro que ele precisava. A medicina vai bem. Jesus foi deixado de lado. Cuidado para que na sua jornada de vida o seu desejo de enriquecer não te coloque diante de tentações que vão te fazer perder o principal, vão te afastar da fé, vão te privar de lidar com a grande dádiva que é a devoção associada ao contentamento. Ele continua dizendo para Timóteo, você, porém, que é um homem de Deus, fuja de todas essas coisas más. Busque a justiça, a devoção, também a fé, o amor e a perseverança e a mansidão. Lute o bom combate da fé. Apegue-se firmemente à vida eterna para a qual foi chamado. Esse é o convite que nos é feito. Trilharmos essa jornada da fé, lutando o bom combate, apegados àquilo que é importante, buscando a justiça, a devoção, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão, estando contentes, satisfeitos com o que temos no Senhor. Não se perca em busca da próxima conquista financeira. Não abra mão da sua vida, da sua alegria, do seu contentamento, buscando algo que só te trará destruição. Ele conclui a carta com um alerta aos ricos, porque a riqueza não é necessariamente em si um problema. E ele não está com isso defendendo que as pessoas devam, aqueles que têm dinheiro, devam botar fogo nesse dinheiro. Mas ele diz, ensine aos ricos desse mundo
que não se orgulhem nem confiem no seu dinheiro. Que o seu dinheiro não seja a sua fonte de confiança e nem a sua fonte de orgulho. Diga para esses ricos que usem o seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados. Se você tem dinheiro, bote esse dinheiro para bom uso, irmão. Seja generoso, esteja atento às pessoas que poderiam se beneficiar do seu cuidado, que precisam de ajuda. Seja generoso, seja cuidadoso, use esse dinheiro para fazer o bem. Se for para acumular tesouro, que seja no céu. Não deixe sua vida ser guiada pela riqueza, pela ganância, pelo amor ao dinheiro. Isso só traz destruição. E o dinheiro que você já tem, use com sabedoria, com generosidade, para o bem daqueles que precisam do seu apoio. Que nesse mundo tão consumista, possamos nos lembrar que Jesus e a igreja nos conclamam a uma vida diferente. Se você está numa igreja que não te ensina isso aqui, meu irmão, você não está numa igreja bíblica. Você está sendo guiado por gente que viu a devoção como uma forma de enriquecer e está te usando só como escada para chegar lá. Sai desse lugar, procura uma igreja séria. Aprendamos a lidar com as nossas finanças como Jesus nos ensina a fazer. Deus abençoe você, sua família, compartilhe essa reflexão com alguém que possa ser abençoado por ela e volta amanhã que nós vamos compartilhar as nossas reflexões sobre a segunda carta de Paulo a Timóteo. Até, Deus te abençoe.